Bom fim de tarde a todos e a todas. E antes de falar do autor, antes mesmo de entrar nos poemas, deixem-me dizer-vos apenas isto. Um rio torto corre nestas páginas. É torto porque se recusa à docilidade da ordem imposta. É torto porque traz nas margens estreitas os gritos calados da injustiça, os sonhos interditos da liberdade. Mas torto não significa frágil. É no desvio que reside a força. Este rio não serve para enfeitar margens nem paisagens, serve para despertar. Guardem esta imagem. O rio e as suas margens, porque ela atravessa todo o livro e vai acompanhar-nos ao longo dos poemas que escolhemos hoje. Falar do Alfredo Soares Ferreira, que escreve sob o pseudónimo Lúcio Lima, é falar de um intelectual profundamente humanista e de pensamento crítico e refinado, atento à ética, à política, à economia e às grandes questões do nosso tempo. Todos aqui presentes conhecem-no bem e concordam que tudo o que eu possa aqui referir não o define suficientemente na sua amplitude humana, intelectual e de cidadão interventivo. Somos amigos há décadas, fomos colegas, professores numa escola em Braga há cerca de 40 anos. Partilhamos não apenas uma profissão, mas um modo de estar no mundo atento, crítico e inconformado. O autor viveu intensamente o maio de 69, em Coimbra, enquanto estudante universitário, viveu a repressão, a censura, a vigilância. Bebeu nas fontes do pensamento revolucionário, nomeadamente em Leon Trotsky, assume-se trotskista, mas, sobretudo, e isso é essencial, um revolucionário de esquerda, um idealista radical, no melhor sentido da palavra. Nunca abandonou a preocupação com as lutas do proletariado, com os trabalhadores, com a urgência da união, da justiça social, das condições dignas de vida e de trabalho. A sua escrita em prosa, em poesia e no blog Rio Torto, que alimenta semanalmente, é a extensão direta desse compromisso. Este é um homem que não perdeu a memória histórica, que conhece a ditadura porque a viveu e que não aceita o esquecimento como forma de pacificação. Um espírito inconformado que se insurge contra o abuso do poder, contra a desigualdade, contra a normalização da injustiça. Mas atenção, não estamos perante um defensor seco ou dogmático. Há nele sensibilidade, introspecção, humor crítico, até ironia consigo próprio, com o pseudónimo e com a exclusão. A sua poesia articula filosofia, análise social e emoção humana com maturidade, clareza e densidade. Os seus mais de 70 anos não lhe trouxeram acomodação. A idade fortaleceu-lhe a lucidez, a paciência crítica e a profundidade reflexiva. Este é um poeta maduro, consciente de si, da sociedade e da filosofia política. Muito mais há para dizer sobre este grande intelectual que todos nós admiramos, mas passemos à apresentação de alguns poemas da obra que hoje nos reúne. Petra vai dizer-nos quem somos. Se quiserem seguir, está na página 11 do livro, intitulado Quem Somos.
Somos engenheiros, arquitetos da palavra, mestres de saber vazio, doutores em coisa nenhuma. Somos técnicos da mestria, trabalhadores empenhados, sublimados, amachucados, perdoados. A nossa margem estreita não permite aproximação. Mergulhamos na água fria à espera da ressurreição. Falta-nos um pouco de tudo. Haverá quem nos resgate? Na louca voragem do tempo, não tememos nem quem mate. Somos poucos, sempre à procura de mais, se esta leva-nos basta, nos deixe naquele cais. Somos muitos, à procura de um abrigo. Deixamos de ser quem éramos, para nós, não haja abrigo. Somos bastantes? Na verdade, nem sabemos se aquela fonte nos seca. Afinal, queremos. O rio que nos encobre vai seguindo até lá longe. Seja qual for a sorte, na praia do universo somos mar e somos rio. À nossa volta floresce o vento do pensamento e da mudança. Se há vontade de rir, não há forma de sorrir, apenas a areia fina que resulta da rotina. Há mar, mas não há ir e voltar como reza o pensamento. Há uma onda que se esvai e há a noite que cai. Não entra dentro de casa, é uma praia enfadada. Somos gente, somos fúria, somos quietos e leves, somos murmúrios, desespúrios. Para onde vamos, no fim, não queres saber de mim. Queres saber da noite para de dia partir à conquista. Saia do carro, ali está a estrada. Este poema abre o livro com a pergunta fundadora, não retórica, mas inquietante. Quem sou? Não procura uma resposta identitária. Simples. Procura expor uma crise coletiva. Desde o início somos confrontados com uma enumeração irónica e desconcertante. Engenheiros, arquitetos da palavra, mestres do saber vazio, doutores em coisa nenhuma. Aqui o poeta desmonta a ilusão de competência, o saber inflacionado, a especialização sem ética. Há um cansaço civilizacional evidente. A linguagem é aparentemente simples, mas o efeito é corrosivo. O poema oscila entre o nós coletivo e a fragmentação desse mesmo nós. Somos poucos, somos muitos, somos bastantes e, no entanto, não sabemos o que queremos. O rio surge já como metáfora central. Um rio que encobre, que segue, que não garante salvação. Na praia do universo somos mar e somos rio. Reparem nesta imagem belíssima da nossa condição instável. Há riso sem sorriso, há rotina sem horizonte, movimento sem deslocação real e o poema recusa heroísmos fáceis. Não há aqui ética revolucionária. Há consciência crítica da estagnação. Mas o final é decisivo. Saio do carro, ali está a estrada. Não é uma solução. É uma possibilidade. A estrada existe e cabe-nos decidir se caminhamos. Este poema é o ponto zero do livro, a pergunta que obriga à leitura de tudo o que se segue. Atentem agora ao próximo poema, A Guerra na Margem Norte. Petra, por favor. O poema encontra-se na página 30, se quiserem. E falar então da Guerra na Margem Norte. Uma vez, French, homem revolucionário, escreveu sobre a relva. O que esperávamos nos tempos de Coimbra 69. Entretanto, na densa mata da relva, um homem levanta-se e diz: General, o teu tanque é um carro poderoso, ele derruba uma floresta e esmaga 100 homens, mas tem um defeito. Precisa de um motorista. General, o homem é muito útil. Ele pode voar e pode matar, mas tem um defeito. Pode pensar. E nós pensamos. É isso. Simples na forma e complexo na essência. Um rio que transborda de coragem e de afetos. No fascínio da palavra e no afeto da luta reside a força do trabalhador. Longe vão os dias da relva. Hoje é outra a mata. Densa, a mesma, subtil, porém. Há quem nos queira manipular o pensamento e nos tente levar com a propaganda. Resistimos e adiamos o banho no rio. Mas ele está lá,
oprimido e triste, há sangue nas margens da opressão e da violência. O homem apenas constata que a morte saiu à rua e que um dia assim foi fatal. Agora acorda o míssil que vai destruir o túnel. Baixa a guarda e morre o sonho. Volta de pedra na mão e o sonho na outra mão vive para a vida. Muito bem. Este poema mais explicitamente político do livro é o sujeito poético que fala sem disfarces. A referência a Bertolt Brecht não é decorativa, é estrutural. A célebre ideia da máquina que precisa do homem e que o homem pode pensar atravessa todo o poema. Este é um poema que afirma que pensar continua a ser um ato perigoso e, por isso mesmo, necessário. O autor convoca Coimbra de 69 não por nostalgia, mas por memória ativa. A relva de Brecht transforma-se agora numa mata, mais densa, mais subtil. Propaganda, manipulação, controle simbólico. O rio reaparece onde o banho é adiado, mas o rio está lá, oprimido, triste, com sangue nas margens. A violência mudou de forma, mas não desapareceu. E, no entanto, o poema recusa o fatalismo. A pedra e o sonho surgem lado a lado. A ação e a utopia não se separam. Petra, por favor, nas margens da utopia. Este poema encontra-se na página 66, intitulado então Nas Margens da Utopia. A simbólica melodia estalou na minha cabeça. As cordas e os metais assinalados, vindos das praias e bosques ocidentais, ribombaram um de cada vez e ao mesmo tempo, nas trompas e forças contratuais, com o timbre e a arrogância do vento. Era justo ser sujeito a tanta dissonância, ali ao perto ou a tanta distância. Bastava faltar um singelo acorde para o grupo afinal perder o norte. Pensas que a tua onda vai naquela maré? Acaso esqueceste o barco na chámara de café? Pois te digo, vai longe o tempo da fala curta e do senso barato. Agora é de vez. À porta do barco negro não há foz sem o outro, nem rima sem caracol. A tremenda fossa presta a desabar no vento de um cimo. Espera, lembro agora a nuvem de fogo na margem e a tua surpresa. Aqui ao fim da viagem, nunca mais, a música sempre a tocar, a melodia não vai terminar. Muito bem. Agora pedia a António Regedor para, se faz favor, ler A Margem de Sonho. Tentar. Eu fico sempre. Não vou precisar. Eu Não. fico sempre agradecido ao Alfredo. Olha, Que precisas... é por amizade, precisas pela que estás gravação. a gravar, tem que Não, ser. já percebi. E aqui não se ouve bem. Ah, Não. então, eu fico sempre agradecido ao Alfredo por confiar que eu leia um poema. Eu vou tentar. E o que eu vou ler é A Margem do Sonho, e isto remete para... pareceu-me meter para uma utopia, e é isto. Do que a vida se compõe, mistérios e fantasias, coisas simples, outras não, tristezas e alegrias, armários cheios de nada, paredes que são magias. Encontros e desencontros disfarçados de alegrias. Lançamos mão de quase tudo para inventar ousadias. Sabemos de um dia certo para libertar energias. Algumas são muito frágeis, mais parecem valentias. Outras, mais bem requintadas, com demasiadas fantasias. Eis senão, quando ressurgem em apropriados dias. São bem reais, afinal, ultrapassam heresias. O pão que alimenta vozes são até nossas vigias. Nasceu hoje
e todos os anos partilha as nossas utopias, nunca delas nos apartamos. Sabias? Ao lermos estes poemas, percebemos que Rio Porto, Outras Margens, é mais do que um livro de poesia. É um manifesto poético e ético. As margens estreitas, cativas, de manobra mínima, são as margens da nossa sociedade. Mas há também margens limitadas, de revolução, de opacidade, de encontro, de acesso, de palavra livre e muitas outras que simbolicamente afloram este rio todo. O pseudónimo do autor é, ele próprio, uma margem escolhida, um lugar de liberdade crítica. Este rio, mesmo torto, avança. Avança para um mar maior, o da justiça social, da igualdade, da paz, dos direitos humanos. Segui-lo é não desistir. Reconhecer que nenhuma margem é prisão, quando há memória, palavra e coragem. Este rio não se resigna, ensina, denuncia, resiste e sonha. Vou passar agora à leitura do poema A Última Margem, que é mesmo o último poema do livro. Pudera eu fazer marcha atrás e perder-me na imensidão daquele tempo, em que havia tempo para o tempo. O sol parecia uma estrela perdida e o vento cortante do norte naquela rua esquecida. Pudera eu voltar atrás e rever os sonhos da planície, as sombras escondidas das ruas esquecidas, a praia onde estavas apenas vestida com um luar e eu sem saber onde parar. Pudera eu voltar atrás, trazer a madrugada de abril outra vez aqui, saber que há algures 1000 cravos vermelhos ali perto de todas as lutas que são mais que justas. Pudera eu voltar atrás, ver de novo aquele rio que corria ao contrário e nós atrás de um calvário. Era mesmo eu? Ou outro alguém que já não existe? Mas este aqui não desiste. Pudera eu voltar atrás e não queria. Há sempre algo a acontecer. A vida é algo a correr. Falta-me tempo para crescer. Decido hoje, aqui e agora. Não vou voltar atrás. Sim, correr a toda a hora. Afinal, quem somos? Viemos do mar salgado e dos rios espanhóis. Tantas partes infindas de luas e outros sóis. Viemos de muito longe. Estamos bem perto, afinal. Não temos pinga de mágoa. Quem nos quer fazer mal? Sabemos o que é a dor. Fizemos do país uma festa. Alguém diz, por amor, ver o sol numa fresta. Navegamos sempre à vista pelas ruas da cidade, como tratores numa pista, à espreita da oportunidade. Se connosco já correste, sabes a senha e o lema, chama nas botas e este amor na palavra poema. Não vamos a lado algum, em 1001 viagens. Partimos e não chegamos. Sempre as mesmas paisagens. Por força de ser assim, sem medo do passado mais presente, viver a dizer que sim, traído na morte ausente? Corremos na mesma rua, no nascer e pôr do sol. A folha de asa nua e o peixe no anzol.
E se a empresa é dura de tantas e tantas fraquezas, faremos delas a força, num oceano de incertezas. E quantos seremos agora, quando os mares se revoltarem? Pagamos juros de mora em nome dos que ficaram. Somos gente que viu o mar e não o sente há que tempo. E mesmo quando o vento sopra, temos medo de chamar-lhe vento. Somos tantos e tão poucos neste dia. Algo só tememos: abrir a porta. Escondemos-nos dentro do pó. Encontramos-nos ao domingo no centro comercial, faça verão ou inverno. Sempre o mesmo ritual: o fado ou o destino. Malditos. Na festa de anos do neto ou do sobrinho, fazemos um mimo ao gato, brincamos com o cão do vizinho, andamos hora de gatas a beijar a mão da tia. Tudo nos passa ao lado. Uma merda de filosofia. Vamos em frente, sempre na linha da água. Parece ficarmos agora presos àquela mágoa, mas não sabemos parar na milha daquela réstia de sol. Apresentamos armas na esperança de colher no anzol o que falta de temperança. E não se esgota na esperança. Somos pedras redondas e suaves. Somos fendas como arestas entrelaçadas. Peões enraivecidos, docemente abocanhados pelas poeiras que saltam dos ventos sonolentos. Somos corvos das calçadas cinzentas, seixos no caminho, bolotas pisadas, recalcadas. Onde estávamos quando mudou o vento? Ausentes do pensamento, no canto das armas, já pousadas, repousadas, refutadas, traídas e abandonadas à doce calma da ausência. O sal da terra, no poema A Norte da Vida. Na ponta da cena, passamos sem rosto no desgosto. Quiçá a contragosto. Saltamos as equações sem encontrar soluções. As dúvidas que cultivamos e deixamos cair pela borda fora são agora a muleta do desejo. No ensejo e na segurança tardia, esperando o fim do dia, no horizonte azul e nas montanhas do sul, onde reina a quietude, irmã gêmea da virtude do pensamento. Seremos armários dos sacrários, no secretismo das ondas que rondam os quintais, no fundo, iguais na doce ironia do ser, que poderá ser o nome da flor quando crescer. Este poema é talvez o mais condensado, complexo e total de todo o livro. O texto começa com um desejo impossível: pudera eu voltar atrás. Mas rapidamente percebemos que este não é um poema de nostalgia. É um poema de confronto com o tempo. Há aqui memória pessoal, histórica, política, a infância, o amor, abril, os escravos, as lutas, o país em festa. Mas tudo é atravessado por uma consciência amarga da repetição, da falha e do desgaste. O eu dissolve-se num nós. Quem somos, afinal? Quem correu aquele rio ao contrário? Quem ainda resiste? Este poema trabalha em camadas: lirismo, desencanto, ironia feroz, crítica social e reflexão histórica. O cotidiano banal dos centros comerciais, das festas de família, com o cão e o gato, surge como uma metáfora da anestesia coletiva. E, no entanto, o poema não desiste.
afirma a corrida, o movimento, a recusa da paragem, mesmo sem garantias, mesmo sem soluções. É um poema de maturidade radical. Sabe que não há salvação fácil, mas insiste em não abdicar da lucidez nem da dignidade. Fica a liberdade de sentirem este poema consoante as vossas referências existenciais e geracionais. A poesia será sempre um alimento para todos os subalimentados do sonho, pois a poesia é para comer, ela nutre, sacia e dá vida, como dizia Natália Correia. Uma nota de agradecimento ao autor pela confiança que depositou em mim ao conceder-me a honra de apresentar este terceiro livro, que, sem qualquer dúvida, é a apresentação do poeta construído. Após Rio Torto, a nascente, e Rio Torto, a margem esquerda, onde observamos o poeta em construção. O Lúcio de Lima deixou-se absorver pela superioridade poética do seu criador. Alfredo Soares Ferreira, nestas outras margens, revela-se o poeta de intervenção de uma esquerda revolucionária que, mais do que nunca, precisa de elevar a sua voz, espalhar a sua mensagem e continuar a sua luta através da poesia, que continua a ser, na minha opinião, o género que melhor se adequa à manifestação da indignação, à denúncia, ao grito de alerta, em verso curto e incisivo. Perante uma apatia de líderes ou ausência deles, num estuário onde se dispersaram e diluíram ideais de união e resistência de uma esquerda revolucionária que deveria revelar-se veemente com a excelência dos ideais de Abril. Que rios tortos continuem a avançar, impetuosamente, por entre margens, que precisam de ação e reação, num curso e percurso contínuos. Muito obrigada, Alfredo. Muito obrigada a quem lê, a quem escuta e a quem resiste. Viva a poesia, cumpra a sua alta vocação de jamais se calar. Boas leituras. Obrigada. Bom, já não sei o que é dizer, não é? Bom, depois disto, não é fácil. Bem, eu vou dizer qualquer coisa, eu ia dizer para aqui umas coisas, mas raramente sigo aquilo que escrevi. O autor convidou-nos explicitamente para uma dessas sessões de poesia e dizia assim, uma arma poderosa de resistência e submissão. É assim que está no convite que vocês receberam do autor. O autor é o Lúcio Lima, ou sou eu não sei muito bem. Bom, a questão é que o Lúcio Lima quer dar um pontapé na ênfase retórica, ou seja, fazer com que a poesia chegue às pessoas em concreto, chegue às ações em concreto, e seja ela própria um instrumento concreto de trabalho. Trabalho, no fundo é trabalho. Manuel disse que eu era um operário, são esses que nós defendemos, e, na verdade, pretende-se, aliás, eu acho que toda a poesia é um instrumento de revolta, sobretudo contra a insubmissão. É isso. Aliás, revolta contra a submissão. O poema é insubmisso por definição. É um pontapé também na indiferença, é um pontapé contra as desigualdades, contra uma data de coisas que a gente sabe, contra o racismo, contra a xenofobia, enfim, com tanta coisa. Eu trouxe-vos aqui hoje um pequeno excerto de um poema que não é meu, nem é meu, nem do Lúcio. E vou falar em estrangeiro. É um estrangeiro que toda a gente percebe. E nesse pequeno poema, depois
foi musicado, inclusivamente. Vocês irão reconhecer, penso eu, o autor, e é sobre a ideia de trazer aqui este poema é sobretudo para que pensemos naquilo, na maior parte das situações, em que na maior parte das situações nós estamos envolvidos com histórias, com narrativas, com situações que nos querem fazer crer que existem e de facto não existem, com exageros, com ódio, muitas vezes. E eu trouxe-vos aqui um poema que se chama Sé todos los cuentos, ou seja, conheço todos os contos. Eu não sei muitas coisas, é verdade. Digo tão solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el dentro del hombre lo taponan con cuentos, que los ossos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos, pero me han dormido com todos os cuentos e sei todos os cuentos. Ou seja, este é um grito de revolta, é um grito muito grande de revolta do Leão Filipe, que naquela altura, estamos a falar por volta dos tempos da Guerra Civil de Espanha, já nessa altura ele alertava para os cuentos. Mas os cuentos não são contos da carochinha, né? São histórias de amor, são cuentos, são construções para nos fazerem acreditar que existe algo que não é assim. O medo é transmitido com cuentos. Desde, como é que ele diz? Desde la cuna del hombre, la mesa com cuentos. Desde o berço que somos embalados com cuentos. Né? E estes cuentos fazem, neste momento, o panorama que vivemos de uma situação que às vezes nem nós próprios acreditamos. Groenlândias, palestinas. Eu ponho sempre a Palestina num lado muito, muito especial, porque aquilo não é uma guerra, aquilo é um massacre contínuo. Não é um conflito, como a comunicação social todos os dias nos quer dizer que é. Não há conflito. E, portanto, são estes cuentos todos que nós ouvimos nos telejornais, eu já não ouço, mas, de qualquer maneira, à rádio, aos jornais, a tudo que circula. É mesmo muito difícil fugir aos cuentos. E são esses cuentos que induzem o medo e são eles que nos levam até, enfim, das urgências que temos. Isto não é uma fatalidade, como se disse há pouco. É uma necessidade de utilizar então a poesia como uma arma de arremesso contra os cuentos. Termos um registro único, penso que a poesia dentro deste mundo complexo é um bocado um espelho do mundo exterior, mas também da nossa experiência interior, não é? E é um registro único do presente, é um trabalho artístico concreto. No futebol chamam-lhe nota artística, não é? E é uma conversa íntima sobre a vida em comum. De facto é isso. E sobretudo, é uma ferramenta potente de transformação social. Lembram-se? Que antiga é uma arma. Não é? Ainda é e sempre será. Não é? Contra quem, camaradas? Assim dizia o saudoso Zé Mário Branco. Meu caro, desculpa lá, Alfredo, eu não ouvi quem era o poeta que tu citaste. Leão Filipe. Leão Filipe. Ok. Há um aspecto interessante na poesia do Lúcio Lima, que é a construção. Eu às vezes interrogo-me porque é que ele faz isto.
ele arranja personagens esquisitos e típicos. Podem não ser nada disso, podem ser personagens vulgares. Eles são personagens vulgares. Chamo-vos a atenção para dois tipos que aparecem. Um deles aparece neste livro, nas outras imagens, que é o Sr. Mateus Silvio, não é? Que conta, passo a citar, a história, citação, do 25º Congresso, que se fecha e que não há portas que se abrem. O que é manifestamente uma maçada. Ele diz isto, não é? É o Mateus Silvio. Depois há um outro que se chama Lucas Tralhão, que é um nome muito conveniente. Podem associá-lo àquilo que quiserem, mas pronto. Ele aparece na Nascente, no primeiro, e aparentemente desapareceu. E eu interrogo-me se ele desapareceu mesmo ou se estará à espera de uma outra oportunidade. Isto é uma frase também muito do neoliberal, não é? Outra oportunidade. Eu não vou dizer muito mais, só queria terminar com outro poema em língua estrangeira. Continuei a escolher a língua espanhola como arma, sei lá, um exemplo de insubmissão, um exemplo daquilo que se diz e que entra pela pele. E este é muito significativo porque é uma manifestação de pensar o que é que eu tenho agora, o que é que me resta depois disto tudo, depois desta confusão, depois destes. E ele conclui que resta unicamente uma coisa, a palavra. E o excerto que eu vou ler é um excerto muito pequeno, o poema é grande, naturalmente vamos ir avançar com ele, mas vocês depois terão a oportunidade de o ler. Chama-se precisamente Me Queda Lá, só me resta a palavra. E eu adaptei-o à moda do Paco Ibáñez que lhe deu voz. Se ha perdido la vida, se ha perdido la voz. Se ha sofrido la sed, el hambre, me queda la palavra. E reparem agora nisto. Se abrir os lábios para ver o rosto puro e terrível de minha pátria, se abrir os lábios hasta desgarrá-los, me queda la palavra. É isso que fica. É a palavra. Muito obrigado. Não disse, mas o autor é o Lázaro Terra. Muito obrigada pela presença de todos. Há aqui qualquer coisa que quiserem ir à página 25, está lá. Bom, isto é uma pequena brincadeira que é assim. Eu pedi a uma amiga minha, uma cantora lírica, que é muito conhecida, chama-se Maria Udio I.L. É que não se chama Maria Udio, U-D-I-O, I-L. E ela, através. Não é? I-L? Ia. Ah, desculpa, I-A. Desculpa, este desvio direitista.
Peço imensa desculpa, ainda bem que não estava a gravar. Mas, portanto, e então, o que ela fez foi cantar e compor musicalmente um poema do Lúcio Lima, que era o que se chama. Como é que se chama? Chama-se Beira Rio, não é? Beira Rio. Mas a Lúcia, como é que é? A Maria Udio chamou-lhe alma gêmea. Alma gêmea. Não, desculpa. Não é nada alma gêmea. Alma triste. Gente, isto não é. Chama alma triste. Pronto. Essa autora, essa cantora lírica, não existe na realidade. É um produto da inteligência artificial. IA e não IEL, não é? Volto a vergastar-me pelo erro imenso. Mas pronto, foi uma brincadeira que eu achei alguma piada. Consegui construir através da aplicação, chama-se precisamente UDIO. E consegui construir imensas situações, depois rimos um bocado com base no folk rock, com base na. Eu achei mais piada esta porque é um clássico, não é? E está muito bem cantado, não é? Mas de facto. Mas isto é interessante. Isto é interessante por uma coisa. Eu vou agora estender a poesia à chamada inteligência artificial, até porque estou a preparar um programa de rádio com um especialista em inteligência artificial. E aqui há uns dias atrás, mais concretamente há uns meses lá, eu já ouvi um programa na Antena 1, não lembro agora o nome do autor, não era Luís Osório, mas será um programa na Antena 1 sobre música. E a certa altura, aliás, foi o fecho do programa, foi isso. O autor do programa disse, agora vê lá, ele tinha um convidado, que era um músico, um jovem músico, um pianista, não me lembro agora o nome, mas um excelente pianista português, e ele disse-lhe assim, vou falar de música, assim, e ele diz para o autor do programa, olha, vê lá se conheces esta. Se conheces esta banda, este grupo. E passa uma música muito agradável, portanto, um rock clássico. Estou-me a lembrar agora do Rick Wakeman, qualquer coisa com muito piano e com algum ritmo, não é? E o autor diz, olha, de facto, grande ignorância minha, porque não estou mesmo a reconhecer esta banda. E então ele responde exatamente como diz, olha, esta banda não existe, foi criada num programa de inteligência artificial. Portanto, isto não tem nada a ver com os malefícios da inteligência artificial que existem na realidade. Isto tem a ver com uma construção musical através de uma aqui foi através de um poema que existe mesmo, mas portanto a cantora lírica não existe, mas até acho que tem uma boa voz. Olha, eu só tenho a agradecer, a Graça agradeceu-me a mim, eu tenho a agradecer à Graça e à Petra, claro. Esquece-te. Pelo brilhantismo que puseram em cima desta obra, e naturalmente convidar-vos a dizer aquilo que vos passa pela cabeça. Eu sei que o Dimar quer dizer qualquer coisa, já estava a pedir, mas é o seguinte, falaste na inteligência artificial em ver como é, enfim, tento ir, nós, eu falo algo, acho que sim. Pronto, eu peço desculpa para ter pegado no telefone enquanto vocês estavam aí a falar, mas foi uma coisa muito rápida e fazer aqui uma experiência com a dita cuja inteligência artificial. E pedi ao meu amigo chinês, que tenho ali numa coisa de inteligência artificial, para que me fizesse um poema que tinha o mesmo título que o poema do nosso amigo, que era Nas Margens do Sonho. E o rapaz,
rápido. Diz que o poema incluía elementos de paradoxo típicos do sonho, silêncios que falam, passos sem caminho, para reforçar a atmosfera onírica. Não preciso de nenhum professor, de qualquer coisa, que faça a interpretação dos poemas. Este meu amigo chinês faz. O final deve evocar a ambiguidade pedida pelo título, as margens como limite e portal. Vou enviar rimas muito regulares para manter um fluxo mais fluido, apropriado ao tema. A linguagem precisa ser evocativa, mas não excessivamente lenta. Portanto, ele pode dizer lá o que ia fazer, pá, e eu acredito. E depois manda-me este poema. Nas margens do sonho, aqui onde o dia se desfia em véu, o rio do sonho alonga o seu murmúrio. Nas margens pousam aves de outro céu, com asas feitas de silêncio e púrpura. É um lugar diante da lembrança, onde a luz não queima, apenas veja. Cada pedra guarda uma esperança, cada sombra esconde uma pareja. É ultra romântico. Caminhamos descalços sobre a névoa, colhendo frutos do tempo suspenso. O que na vigília é pedra e voga, aqui é fluido, líquido, imenso. Às vezes o vento real atravessa, dobra a cana, agita o lodo brando, a fronteira treme, insegura, acesa, entre o que é sonhado e o que é lembrando. Mas a margem é feita deste trânsito, de quem chega e parte sem destino. É a praia do barco estático, o cais do impossível, quase divino. Por isso fico, quando a alma pressiona, neste limiar úmido profundo, na margem última e primeira estação, onde o sonho é raiz e o mundo fruto. Toma lá que já almoçaram. Eu publico daqui a um mês, pá, livro do meu amigo chinês, pá, no... O que é que o outro camarada dizia? Morro ao Dantas? Pinho! Morro ao Dantas. Vocês virem para comer. Voltemos ao Alfredo, está bem? E a sua poesia.